Glória a Jesus, meus amados, a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre sobre as nossas vidas. Estamos aqui em mais uma parte da nossa jornada, aqui pela manhã, esse horário profético, da terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, continuando, dando continuidade à construção do pilar do Evangelho de João, que louvado seja o nome do Senhor, já estamos chegando a 50% da construção desse pilar. Os irmãos podem observar nos vídeos anteriores que nós passamos por momentos de gravação um tanto que complexas, mas faz parte do furar o buraco, tirar os entulhos, até cravarmos na rocha todo o arsenal de material necessário para fazer uma aderência perfeita na rocha, porque essa obra está sendo edificada sobre a rocha. Mas agora nós já estamos a 50% já de construção deste pilar. Isso nos traz assim uma grande alegria. Então, neste momento, eu quero te fazer o convite para você fazer parte desse projeto Atos dos Apóstolos, onde sobre esses 4 pilares, que cada um tem um propósito, e cada um será utilizado no momento certo nesse projeto Atos dos Apóstolos. E querendo deixar claro para os irmãos que estão chegando agora, você que não me conhece, meu nome é Wanderson Ribeiro, o Senhor tem me chamado para realizar esta obra, tem me dado condições, tem me dado companhia, tem me dado muita força para seguir em frente, principalmente em relação à simplicidade a qual está sendo executado esse projeto. Tem me dado assim, um coração muito manso, sereno e humilde. Tenho aprendido muito com o Senhor, que a humildade vale muito. E tenho observado os gráficos, das visualizações, das entregas, e venho fazer esse pedido, venha fazer parte desse projeto, interagindo, dando o seu gostei, se comunicando, fazendo seu comentário, compartilhando, porque é uma obra nova. Nós estamos no 27º dia desta construção, já estamos com quase 60 vídeos já postados, a primeira coluna, que é uma playlist de Mateus, já está pronta, você pode degustá-la inteira, você pode ali ouvir o Evangelho de Mateus completo, o pilar do Evangelho de Marcos também está na playlist, totalmente organizada, o pilar do Evangelho de Lucas também está todo empilhado ali na sequência, para você poder consultar, para você poder ouvir e dali se inspirar. E todas elas estão na base da oração. E agora nós estamos no pilar do Evangelho de João, que é o Evangelho do amor, onde o Senhor é apresentado de uma forma amorosa, como aquele que veio para servir com amor e gratidão e realizar a sua obra. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora, porque nós estamos num trabalho e o Senhor nós temos pressa, não uma pressa mundana, mas nós temos um vem, nós estamos atentos como sentinela. Ele vem, o noivo vem, e a noiva espera e diz: vem, não é? Vamos orar ao Senhor e colocar diante do altar do Senhor as nossas necessidades. Senhor Deus, nesta manhã, ó Deus, como assim o Senhor tem nos chamado para o primeiro período da oração, baseados, ó Deus, na revelação do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Ele usava esse período das 9 horas da manhã para orar, para pedir ao Senhor, para clamar ao Senhor por providências,
para que o Senhor pudesse dar a ele um dia de vitória. E nessa hora, Senhor Deus, na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui também, orando. E nesse momento nós queremos colocar diante do altar do Senhor as nossas vidas. Coloco a minha vida, a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas, a vida dos meus filhos, os meus familiares, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, primos. Da mesma forma, coloco, Senhor Deus, os irmãos da minha esposa, os sobrinhos, os primos, os tios, a parentela, Senhor Deus, da nossa família. Coloco diante do teu altar, principalmente, Senhor Deus, os nossos filhos, que são a nossa herança, porque nós acreditamos que através do nosso trabalho diante do Senhor, o nosso trabalho de querermos estar melhorando a cada dia, refazendo a aliança com o Senhor, dando-nos a oportunidade de aprendermos com aquilo que nós cometemos erros e nos perdoando por falta de conhecimento, falta de sabedoria, nos prostrando diante do Senhor numa posição, ó Deus, de servos, e estamos aqui para te servir. E queremos estender as orações, Senhor Deus, para este coração que aqui escuta, que aqui está conosco. Senhor Deus, só o Senhor sabe o que essa pessoa ela está precisando. Só o Senhor sabe. Só o amor do Senhor tem condições de alcançar essa necessidade. E assim, Senhor Deus, nós pedimos, alcança o coração dessa pessoa que ouve essa oração. Se há uma causa impossível, se há uma enfermidade, ó Deus, se há uma tristeza, um abandono, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando com o teu Espírito Santo. Nós assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te suplicamos a tua bênção, para que o teu nome venha a ser glorificado. Estendemos, Senhor Deus, a nossa oração a todos os lares aonde for permitido nós entrarmos. Que nós possamos ser um canal de bênção. Ó Deus, que as pessoas elas possam acreditar numa oração simples do Senhor ali trazer, ó Deus, a libertação. Fazer com que essa pessoa consiga enxergar, ó Deus, detalhes de suas vidas que elas ainda não tinham visto. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem poder de realizar grandes maravilhas. Assim nós oramos ao Senhor, colocamos diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta manhã, nesta construção, né, onde nós estamos nesta obra bruta, né, de pilar, de coluna, de cavar buracos, e agora nós já estamos a 50%, então já vai ficando um pouco mais aparente o nosso trabalho, mas mesmo assim nós devemos vigiar bastante. O texto de hoje é no capítulo 11 do Evangelho de João, e o texto principal são partes principais, né? Tem duas partes desse capítulo, que é muito interessante, que fala de Lázaro, né? Que é um grande amigo do Senhor. A palavra fala, e muitos estudos teológicos mostram que Jesus tinha uma afinidade com a família de Lázaro, era uma das famílias a qual ele tinha comunhão, ele é amigo, considerado amigo do Senhor Jesus. E o capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro e o poder do Senhor Jesus sobre a morte, ou seja, fala da ressurreição de Lázaro e dá o foco ao poder de Jesus Cristo de ressuscitar, ou seja, a minha vida ela pode ser ressuscitada agora. Muitas coisas que estão mortas em mim podem ter vida neste momento. E assim também na sua vida. Ou seja, o Senhor pode ressuscitar a sua visão, pode ressuscitar a sua percepção e através disso você conseguir interiorizar-se e conseguir a cura da ressurreição do seu eu verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala na descrição
que Jesus diz assim: eu sou. Eu sou é muito poderoso. Eu sou a ressurreição e a vida. Uma afirmação. Esse nós cremos nele. Esse é a ressurreição e a vida, que é o Senhor Jesus. No capítulo 11 de João, o Espírito Santo nos leva a um momento impactante antes da crucificação. Foi momentos antes da crucificação isso. Nós vamos entender por que Jesus esperou 4 dias para chegar até Betânia e como o choro de um Deus homem se transformou no comando que parou o mundo. Olha só que interessante. Quando o Senhor disse assim, gritou com alta voz, né? Lázaro, vem para fora. Ali o Senhor, ele bradou, né? E enfatizou o seu poder da criação, porque Lázaro, na verdade, não estava morto. Ele estava dentro de uma condição dimensional, onde que para nós é a morte. Mas é uma outra atmosfera, é um outro nível, uma outra consciência. É quando nós passamos desse momento físico de corpo que faz barulho para um momento de um outro corpo transformado, porque nós somos eternos, tá, irmãos? A nossa alma, ela não morre. O nosso espírito foi dado para este corpo. O nosso espírito é o fôlego de vida. Significa o quê? Que cada respiração, inspiração, nós estamos nos alimentando do Senhor. Essa é a força da vida. Por isso que não adianta a gente ficar aqui mimimi, igual eu fico muitas das vezes aí, e graças a Deus a minha esposa tem me amparado muito. Mas é porque é um tanto complicado. E é um estudo que tem uma profundidade que vale a pena focar nele, sobre o tempo de Deus, a dor da perda e a autoridade absoluta de Cristo sobre a morte. Se você ou eu, nós achamos que a situação não tem mais saída, eu creio que este vídeo vai nos mostrar que para Jesus nada é tarde demais. Ou seja, para ele o impossível não existe. Amém? Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, né, e deseja acompanhar lendo, fique à vontade, não é? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Antes disso, nós vamos focar numa oração direta, para que essa leitura, através de todas, né, as dificuldades que possam acontecer, o Espírito Santo possa operar a favor das nossas vidas. Amém? Para que, assim, como eu não sou um narrador profissional, um locutor profissional, mas que os irmãos possam ouvir a voz do Espírito Santo, que ela é muito, muito mais potente, muito mais penetrante e muito mais suave, né, do que a minha. Eu tenho certeza disso. E opera maravilhas, mudanças extraordinárias. Senhor Deus, nós iremos ler a Tua palavra. Há poder no sangue do Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados. E que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Mas assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos essa bênção, que o Teu nome possa ser glorificado sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor, porque não é uma pregação. Agora nós estamos no momento de construção das colunas. É um momento de oração, um momento de obra, um momento de construção, porque sobre essas 4 colunas o Senhor edificará uma grande base, onde Atos dos Apóstolos será evidente, onde os Atos dos Atos serão o grande alvo, né, de toda essa grande obra, porque é onde muitas coisas serão reveladas, Senhor, a todos nós. Por isso nós oramos ao Senhor, prepara-nos com esta base para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 11 diz assim: a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento
que ele tinha enxugado os pés com as suas lágrimas e tinha regado os seus pés com lágrimas e enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Disseram aos seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz para poder alumiar. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Porém, eles cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna,
e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já há de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 46. Os fariseus formaram um conselho para matarem Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus foram formar conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos quererão nele. E virão os romanos e tirarão-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto de um deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali andava com os seus discípulos, e estava próximo à Páscoa dos judeus. E muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o matarem e para o prenderem, para o matarem. Somente até aqui. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós oramos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar com as tuas mãos sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que esta palavra ela possa entrar e penetrar no nosso coração. Pedimos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que tudo pode. É um Deus que é sobre todas as nossas vidas. Assim nós oramos ao Senhor. Nós te pedimos que a tua misericórdia possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, as coisas acontecem assim, eu não sei muito bem. Essa passagem, ela vai ser direcionada especialmente para nós de uma forma
direta. A realidade é essa. Nós necessitamos da ressurreição. Todos os dias. Nós precisamos da ressurreição. E o nosso amado Senhor Jesus, ele tem poder para nos dar vida todo dia. Todo dia ele nos dá a vida. A palavra fala que Lázaro, ele estava morto há 4 dias. 4 evangelhos. Os 4 pilares. Hoje nós temos esse recurso, todos os dias à nossa disposição, de todas as formas. O Senhor Jesus, ele chorou. Ele não chorou somente por Lázaro. O choro dele é o único lugar, é o único texto na Escritura que fala onde o Senhor Jesus, ele chora. Muitos atribuem esse choro a Lázaro, mas esse choro ele vai muito além. Ele não é para Lázaro somente, ele é para todos nós até o dia de hoje, devido à nossa morte. Nós cheiramos mal, estamos mortos de 4 dias, estamos em volta dos 4 pilares e mesmo assim ainda nós somos pequenos. Ainda nós temos um cheiro forte da morte permeando a nossa vida, é o medo. Falou da morte, treme. Mas o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Wanderson, sai para fora. Irmão, sai para fora. Vem contemplar. Vem observar. Uns até diziam, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O estado de morte para o Senhor Jesus, ele não existe. Existe para o ser humano, mas para Jesus não. Então, nesta manhã, essa ressurreição é para a sua vida. É para a minha vida. Porque só Deus sabe o que eu estou passando. Só o Senhor sabe o que você está passando. Então, eu abro meu coração para o Senhor me ressuscitar. Eu deixo remover a pedra, muitas das vezes do ego, da falta de conhecimento, da falta de muitas coisas, para Jesus se manifestar na minha vida. Então essa palavra, nessa construção pela manhã, ela é bem direta. Ela é para mim e para você. Precisamos nascer de novo. Precisamos de uma segunda chance. E o Senhor está aqui para nos dar ela. Amém, meus irmãos? Essa palavra ela possa ficar no nosso coração e os irmãos, junto comigo, nós com o tempo, nós entrarmos nesse detalhe desta escritura, que ela é muito bonita, mas nós estamos construindo uma obra agora. Nós não estamos parados neste pilar. Agora não. Agora é hora da consciência. É hora das ferramentas ficarem expostas, os 4 pilares prontos. Mas hoje é o dia da sua ressurreição. É o dia que a chave ela vai girar na sua mente, na minha mente, e o nome do Senhor há de ser glorificado, porque o Espírito é maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor. Podemos, Senhor Deus, pregar o dia inteiro sobre esta palavra, porque ela é linda. Ela tem muitos detalhes. Mas agora nós estamos numa construção, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, que através da leitura simples desta palavra, de uma descrição simples, mostrando um cenário, o teu Espírito Santo ele possa operar um milagre na nossa vida. Pedimos ao Senhor que este alimento forte, ele possa nos trazer vida. Ressuscita-nos, Senhor. Tira-nos desta condição que nós nos encontramos agora e coloca-nos em outra condição,
para que o teu nome venha a ser glorificado. Muitos já perderam a sua fé. Muitos dizem com voz alta: eu não creio que Deus existe. É impossível que Deus venha existir. Eu mesmo já falei isso. Eu não tenho vergonha de admitir que eu também já falei isso. Hoje eu vigio muito o que eu falo, mas eu também tenho muitos sentimentos dentro de mim que precisam ser libertos, ressuscitados, limpos, purificados. Estamos juntos, irmãos. Fazemos parte da mesma obra, fazemos parte da mesma classe. Nós somos da mesma turma de Jesus Cristo. Nós somos cristãos, nós somos da era de Cristo. Nós temos esse privilégio de nascermos depois do Senhor Jesus. Nós somos da mais gentil ainda. Somos povos de lugares longínquos, como diz a palavra. E o Senhor nos alcançou. Por isso, essa sua causa, ela vai ser ressuscitada. O Senhor vai botá-la à tona, para que o nome dele seja glorificado. Porque ninguém pôde fazer nada, ninguém nunca tinha feito nada semelhante. Só choravam e lamentavam e usavam a razão humana. E o Senhor pegou e falou com o pai: Pai, por causa da incredulidade deles, eu vou te pedir esse favor, esta gentileza. Opera um milagre. Então, da mesma forma, nós repetimos agora: Senhor Deus, opera um milagre na minha vida. Opera um milagre na vida daquele que está aqui junto comigo, que está orando. Um milagre na sua própria vida, na minha própria vida, da nossa vida financeira, nossa vida familiar, dos nossos filhos, dos nossos parentes, que o Senhor conhece todos por nome. Esta causa que parece ser impossível, mas que para o Senhor tudo é possível. Assim nós oramos ao Senhor e entregamos esse período da manhã desta forma, porque o meu desejo era outro, mas o Senhor mudou a trajetória, fez o reboliço aqui, mudou o troço todo. Mas é porque o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Então, Senhor Deus, eu coloco diante das tuas mãos, nas tuas mãos e diante dos teus olhos esta grande obra. E te peço, Senhor, opera. Opera onde não tem entendimento, onde parece ser loucura, o Senhor faz certeza. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço que a tua graça maravilhosa, a bênção do teu Espírito Santo possa ser sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu me despeço. Parece que estou com rapidez, né? Mas não é, é esse momento. Com um grande abraço fraternal e deixo essa palavra da ressurreição de Lázaro como um ponto de referência. Que nós possamos atentar para ele. Deixo aqui meu abraço, meu coração humilde diante do coração dos irmãos e peço aos irmãos, por gentileza, se gostaram, se acharem interessante, deixe o seu like, seu comentário, compartilhem, se inscrevam, porque isso vai ser de grande benevolência para o nosso canal. E os irmãos não têm noção de onde nós iremos chegar. Nem eu tenho, eu só sei que é além daquilo que eu posso imaginar. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus e a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, graças a Deus.